Meus amigos, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, até para nós tratarmos de um dos assuntos que, de fato, como a Gleice comentou, é extremamente interessante, não só para nós conhecermos um pouco mais das características deste que nós chamamos que é o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, mas também para nós entendermos até que ponto nós estamos seguindo também as orientações dos espíritos superiores, dos espíritos amigos, que ajudaram a construir o Espiritismo. Nós que nos dizemos adeptos dessa doutrina, que já nos libertou de uma série de grilhões, da consciência que nós carregamos em encarnações, em termos de procedimentos para descobrirmos quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, todos esses pensamentos, eles seguem um caminho, eles têm uma razão de ser, e cada encarnação nossa, nós damos um passo a mais para nos descobrirmos e descobrirmos essa realidade que nos cerca. Nesse sentido, o tema de hoje, Kardec, o cientista, ele vai nos mostrar exatamente até que ponto nós estamos compreendendo a grandiosidade deste trabalho que os Espíritos nos deixaram, justamente para nos fazer olhar para nós e olhar para o mundo de uma maneira adequada, para nós nos sentirmos melhores e mais felizes. Antes de nós começarmos, só vou fazer uma pergunta, porque eu estou vendo, o pessoal de trás está conseguindo ler a projeção? Tá? A luminosidade está boa? Tá, ótimo. Então vamos lá. Kardec, o cientista. Primeira coisa, para nós trabalharmos esse tema, a gente tem que entender o que é ciência. Afinal de contas, chamar alguém de cientista seria alguém adepto da ciência. Como é que nós entendemos ciência? E aqueles que são da área acadêmica têm uma visão um pouco mais familiar sobre isso. Os demais acham que têm uma noção sobre o que vem a ser, mas nós vamos caracterizar ciência, que vem do latim, como conhecimento. Então, ciência é conhecimento. Só que nós vamos caracterizar também essa palavra e relacioná-la à geração de conhecimento que foi decorrente da aplicação de um método capaz de ser chamado de científico, um método que vai fazer com que o conhecimento produzido ele se enquadre nessa característica de ciência, como nós popularmente conhecemos hoje, que foi oriunda de pessoas que seguem regras, que têm uma disciplina no pensar, têm uma disciplina na hora de coletar dados, na hora de analisar, organizar e concluir alguma coisa. Portanto, ciência, nós vamos sempre entender que é um tipo de conhecimento que foi produzido através de um método bem caracterizado, bem específico, com normas, com regras, com procedimentos que o assim possam fazer. Tá? Diferente de outros tipos de conhecimento que nós temos, e nós temos no dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de nós aqui já escutamos de nossas mães a seguinte frase: filho ou filha, não tome leite e coma manga. Quem já ouviu essa frase aqui? Vários, vários. Que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento científico ou é um conhecimento tradicional ou popular que passa de geração para geração? Popular. A ciência, no sentido método de analisar e coletar os dados e organizar essas informações para saber se isso tinha sentido ou não, identificou alguns aspectos que até poderiam levar a aceitar algumas afirmações de que isso seria verdade, mas não é verdade no sentido de se alguém tomar leite com manga vai passar mal necessariamente. E outros tipos de conhecimento que as pessoas, que nós incorporamos no nosso dia a dia, que foi nos trazido através dos nossos pais, dos amigos, da cultura onde nós estamos. Esse tipo de conhecimento não necessariamente é um conhecimento científico, que foi gerado por um método específico. Ele é um conhecimento tradicional, popular, e tem outros tipos também. Por exemplo, conhecimento religioso. O conhecimento religioso da maioria, das chamadas filosofias ou doutrinas espiritualistas, o conhecimento religioso
muitas vezes não tem nada de científico, porque ele não pode ser comprovado, ele não pode ser testado, ele não tem dados objetivos. Tem uma série de elementos que fazem com que o conhecimento religioso também faça parte de nossas vidas, nós acreditemos nisso, muitas vezes, só que não porque foi demonstrado, não porque foi comprovado, mas porque nós acreditamos por tradição, ou por cultura, ou por outros momentos. Então, nós temos diferentes tipos de conhecimento, e um deles é o conhecimento científico, que é especificamente derivado da aplicação de um método. E o cientista, quem que é? É o cidadão, é o sujeito que conhece métodos para gerar conhecimento de maneira que fique caracterizado que outros pesquisadores, outros cientistas poderiam, inclusive, ler, entender e reproduzir aquilo que ele está fazendo. Essa é a diferença do conhecimento popular e religioso. No mundo científico, no mundo acadêmico em particular, nós temos grupos de pesquisadores que se debruçam sobre alguns objetos de pesquisa, mas necessariamente eles estão ligados e seguem normas e disciplinas em termos de procedimentos para apresentar resultados. Por isso que o conhecimento científico ele começa e tem hoje na sociedade uma legitimidade e um status de ser mais importante ou mais valoroso que outros tipos de conhecimento. É muito comum alguém dizer, porque a ciência diz isso, ou a ciência diz aquilo. A ciência não diz nada. Ciência é conhecimento. São pesquisadores que, seguindo métodos específicos, apresentam dados, informações, propostas, teorias, que devem ser validadas ou podem até ser refutadas, mas apresenta de uma maneira organizada. Então, o cientista é esse cidadão que vai conhecer e aplicar o método dito científico. Esse método, ele, mais uma vez, ele é comum para a comunidade de pesquisadores, mas para quem não é dessa comunidade, tem uma noção do que possa ser, mas só se debruçando e participando dessas atividades é que vai ter um pouco mais de envolvimento e saber se isso se aquilo é ciência, se aquilo é científico ou não. Mesmo entre os pesquisadores, existem discussões muito grandes até que ponto uma das áreas de conhecimento, que são ditas como ciências também, poderiam ser consideradas efetivamente ciência. Para vocês terem uma noção, isso no mundo acadêmico. Alguns pesquisadores das chamadas ciências naturais, física, química, biologia, as ciências naturais têm uma predileção ou uma preferência em assumir-se como ciência de fato, porque você estuda os fenômenos da natureza, você estuda algo observável, algo mais objetivo. E tem grupos de pesquisadores que falam assim, aquilo que não faz parte dessas chamadas ciências duras, são outros tipos de ciências, têm que ser olhados com reserva, não fariam parte da ciência de uma maneira mais específica. Então, dentro do mundo acadêmico, tem preconceito entre grupos de pesquisadores do tipo de objeto que está sendo pesquisado. Alguns não chamam sociologia de ciência. Alguns não acham que a ciência, as ditas que envolvem o ser humano no sentido mais popular, a psicologia não é considerada ciência por alguns grupos de pesquisadores, mas quem é psicólogo vai chamar aquilo de ciência, porque se debruça sobre o objeto e tem um método para pesquisar, ou seja, o ser humano ele sempre vai tentar colocar a sua maneira de ver o que é ciência ou não, e até hoje tem discussão sobre o que seja ciência ou não, mas enfim, vamos falar de Kardec e vamos falar do método que ele se serviu. Geralmente, quando a gente fala ou lembra de um cientista, nós sempre temos aquelas figuras mais populares, que marcaram a nossa história, marcaram a nossa vida. Nós vimos muitas dessas personagens nos livros de história. Vejam aqui, nós temos 5 figuras extremamente conhecidas e importantes, não necessariamente pela fisionomia, se alguém não reconhecer, mas quando eu disser o nome, com certeza todos vão se lembrar.
O primeiro que aparece no canto esquerdo ali é Pasteur, Louis Pasteur. Pasteur, ele teve um trabalho monumental para nos esclarecer sobre micro-organismos, sobre a necessidade de nós trabalharmos e compreendermos a existência desses pequenos seres, né, que faziam com que a humanidade, na época, né, as pessoas desconfiassem como que uma maçã pode apodrecer, como que organismos se decompõem. Até o século XIX, as pessoas tinham dificuldade para entender isso. E muitas vezes as pessoas, não sabendo da existência dos micro-organismos, eles davam a explicação dos fenômenos que aconteciam a coisas um tanto, para nós hoje, risíveis, mas na época eram levados muito a sério. Existia algo chamado geração espontânea. O que era geração espontânea? As pessoas, os cientistas da época, né, os pesquisadores, acreditavam que você poderia criar seres, os seres poderiam surgir mediante algumas fórmulas que você poderia fazer para aparecer o ser. Uma desses, eu vou falar, isso é sério, as pessoas acreditavam nisso. As pessoas tinham uma fórmula, alguns cientistas, de como fazer com que ratos aparecessem. E como é que rato aparece, né? Eles achavam que eles eram criados conforme uma combinação de elementos. Então, a fórmula era a seguinte: você deixa num canto escuro, coloca lá roupa velha, usada, resto de alimentos, e deixa lá por um tempo. Em algum momento vão surgir ratos, como se fossem um fenômeno assim de aparição. As pessoas acreditavam nisso, porque não tinha conhecimento, né, daquilo que poderia atrair ou fazer com que seres surgissem lá ali, naquele ambiente. Esses são os pesquisadores. A ciência é falha? Claro que é. Olhando para trás, a gente vai ver que várias propostas e teorias não têm sentido algum hoje, com o conhecimento que nós temos. Mas a geração espontânea, nós falamos dos ratos, em Kardec cita a geração espontânea, porque na ciência do século XIX, esse tipo de conhecimento estava presente. E Kardec, a par das teorias propostas, ele citou em muitas das obras termos científicos que eram usados naquele momento, mas que hoje já foram superados. Mas vamos tomar cuidado, não é porque Kardec citou como teoria ou como proposta, ou até fazendo uma crítica, e está lá na codificação, que a gente vai aceitar isso como se fosse uma verdade. Na Gênese, no livro A Gênese, ele trata da geração espontânea, só que fazendo uma comparação, não assumindo que isso fosse verdade. E outros termos científicos da época existiam ali, e que Kardec traz na Gênese, só para fazer uma relação das propostas que ocorriam naquele momento. Por exemplo, éter. O éter preencheria o universo. Não existe éter na nossa concepção científica hoje, mas na época de Kardec existia, e ele traz esse conceito para refletir e para discutir, não que ele aceite, mas ele traz isso na Gênese. Por isso que é importante nós sabermos como era a ciência do século XIX, para entendermos alguns conceitos que Kardec traz na Gênese, por exemplo. Tá? Mas continuando aqui. Então, Pasteur, o método de pasteurização que nós temos hoje para eliminar micro-organismos, né, ele vem de Pasteur. A segunda ali, a Marie Curie, ela foi uma mulher notável. Ela conseguiu ser reconhecida pela comunidade científica, e mulheres naquela época não tinham ascensão bastante destacada, pelo contrário, e ela foi reconhecida pelo trabalho quase que, eu vou falar brilhante aqui, mas não tem nenhuma relação com o que ela estudava. Ela foi uma das pioneiras a estudar radioatividade, e o que ela fez deixou marcas até hoje no avanço científico. O terceiro não precisa apresentar, esse aí acho que todo mundo conhece, né? É o Einstein, Albert Einstein, com toda a sua proposta com relação à física. O quarto aqui, quem conhece?
Newton, muito bem. De todos aí, é o único que não é do século XIX, ele é antes, né? Mas o Newton, até hoje, inclusive, a física clássica depende das ideias de Newton e são utilizadas até hoje os conceitos e propostas que ele fez. E o último aqui é o Darwin, que com a teoria evolucionista das espécies. E vamos fazer um parênteses. Aconteceu algo bem interessante. Nessa época, Darwin, ele começou a propor, a estudar, né, fez viagens, anotações, demorou anos construindo uma proposta, uma teoria, e paralelamente, e sem se conhecerem, nós temos um outro pesquisador, o Wallace, que ele fez, também em inglês, que fez um trabalho extremamente semelhante a Darwin, só que ele não tinha recursos que o Darwin tinha para ficar viajando, se correspondeu com Darwin. Quando Darwin leu a carta do Wallace, ele ficou surpreso, porque era o mesmo trabalho que o Darwin estava fazendo, e eles combinaram de apresentar os trabalhos na sociedade, nas sociedades científicas da época, mas quem escreveu o primeiro livro foi o Darwin, então Darwin acabou recebendo toda a fama, né, da teoria evolucionista. Mas o Wallace também, e o Wallace era espiritualista, e para nós espíritas o Wallace tem um papel bem interessante também, que vale a pena depois quem quiser conhecer. Enfim, mas esses são alguns cientistas que nós acostumamos a visualizar. E esse cientista que aparece agora, nós não o chamamos assim, nós temos uma outra referência, mas ele é também cientista, e a gente vai entender por quê. Kardec, quando ele teve a sua tarefa, né, de educador, desde o seu processo de formação educacional, porque ele foi estudar com Pestalozzi, e ele assimilou os conceitos de Pestalozzi, um dos maiores educadores que o mundo já teve, e replicou esses conceitos depois na França. Ele foi estudar na Suíça e depois voltou para a França. Ele era referência no método educacional de Pestalozzi na França. Na época, ele não se chamava Allan Kardec, era o professor Rivaio ainda. Mas o professor Rivaio, ele tinha já um destaque na sociedade como homem de ciências. Ele era pesquisador, ele tinha trabalhos não só no campo educacional em si, mas ele ajudava a desenvolver uma série de elementos, tanto na parte de gramática, quanto na parte ele tinha cursos gratuitos que ele fazia, inclusive, para ajudar pessoas na área de química, de física, e ele gostava de fazer com que a educação fosse percebida, sentida, vivenciada por todos os estudantes, com ou sem recursos, e ele colaborou nesse sentido durante toda a sua vida. Portanto, ele sempre esteve ligado à área de educação em particular, mas somente depois dos 50 anos, na verdade, para ser bem específico, aos 54 anos, é que ele começou a tomar contato em 1850 50 anos, em 54, e com 51 anos ele foi visitar a primeira sessão, o primeiro grupo, né, que existia na sociedade na época, que as pessoas se divertiam das mesas girantes, e ele percebeu ali que tinha alguma coisa diferente, e a partir daí ele começou a estudar esses fenômenos, com 51 anos de idade, em 1855. Mas durante toda a sua vida, ele sempre se dedicou à pesquisa, e ele continuou pesquisando, só que agora ele mudou o foco. Depois que ele foi pesquisar os fenômenos das mesas girantes, né, são fenômenos de efeitos físicos, a partir daí ele colocou o objeto de pesquisa dele na realidade espiritual. Ele continuou a pesquisar, ele continuou a ser um pesquisador, só que agora ele teve que mudar a característica do que ele estava estudando. E ele vivia na cidade, em Paris, né, que era a cidade chamada Cidade de Luz, não só porque ela era bem iluminada, mas era porque também, de maneira simbólica, ela era a referência cultural de todo o mundo ocidental. Se alguém quisesse beber novidades, beber conhecimento mais avançado, tinha que ir para Paris, tinha que mandar os filhos para Paris. Tanto é que no Brasil mesmo nós temos uma série de relatos onde os filhos das famílias mais abastadas iam para Paris para absorver um pouco da cultura que estava
efervescente na época. E no século XIX, até que aqui em Campinas há muitos relatos de pessoas, de filhos de pessoas mais destacadas aqui em termos financeiros, da região de Campinas, que foram até lá, voltavam com modismos, com hábitos, com algum tipo de procedimentos que as pessoas estranhavam um pouco, mas era novidade, e eles traziam para cá, em Campinas. Então, nós temos uma história também, porque justificar esse vínculo, né, essa ligação com a Europa, porque era lá o berço cultural de todo o mundo ocidental, em termos de novidades do século XIX em particular. E justamente nessa época, no século XIX, eclodiam uma série de novas ideias, novas propostas. Nós temos propostas não só científicas, em termos de física, de química, ou desses cientistas, mas também nós temos novas propostas sociais, ideias que estavam tentando romper com procedimentos, com práticas de organizações sociais. Como é que nós estávamos revisando essas relações que nós tínhamos entre nós, com poder e outras coisas. Enfim, nós tínhamos lá um choque cultural no século XIX, das ideias novas com as ideias antigas. E as ideias religiosas estavam sendo extremamente atacadas, porque elas representavam o imobilismo de séculos, e impediam o avanço de novas descobertas pelo preconceito dogmático que a Igreja possuía com relação à ciência. Nós sabemos já na história de que vários pesquisadores tiveram a sua vida ceifada porque ousaram desafiar preceitos ou dogmas religiosos. E a Igreja, na época, também continuava se mostrando aversa com novidades ou com avanços em alguns aspectos. Muito bem. Mas no século XIX, a ciência entrou com tanta força com essas novidades, essa maneira de pensar, que foi o oposto desse imobilismo religioso. Então, o alvo da ciência materialista, em particular, foi destruir os dogmas religiosos. O problema é que, quando você faz isso, não é só para destruir ideias ultrapassadas. Você leva nessa característica os valores morais que eventualmente estavam ali guardados e que tinha sentido, tinha validade, e você coloca tudo numa situação só. A igreja está ultrapassada, então tudo que vem da igreja está errado, inclusive os valores morais que a igreja trazia. Então, todo esse movimento, essa tensão que existia, a ciência entrando contra o passado, né, os preceitos passados, novas ideias, tudo isso estava lá na Europa, e Kardec vivenciou tudo isso, e ele refletiu isso, porque ele também trouxe uma outra revolução, que é a revolução do espírito, para nós entendermos como é que nós efetivamente podemos verificar e atuar nessa realidade que passou séculos sob o monopólio dos dogmas da igreja. E Kardec, quando faz isso, ele vai estudar os fenômenos ditos mediúnicos, mas ele é o primeiro, ele é o pioneiro a fazer com que esses fenômenos fossem estudados, não já com teorias pré-concebidas para explicar os fenômenos, como a igreja fazia. Ele vai estudar o fenômeno sem preconceitos, sem dogmas anteriores, e ao observar os fenômenos, ele começa a aplicar o método científico da época, que era por observação. Naquela época, o método científico, ele era calcado, ele era baseado em observação, era um método experimental muito próximo ao empirismo e positivismo. Quando Kardec aplica o método científico para estudar os fenômenos ditos mediúnicos, ele inova, ele revoluciona, porque enquanto as pessoas achavam que aquilo era uma diversão, mas não tinham a preocupação de identificar a causa, e a igreja já tinha todas as respostas, segundo a igreja, Kardec rompe com essas explicações e mostra definitivamente que existia um elemento inteligente por trás desses fenômenos, e que esse elemento inteligente merecia e deveria ser considerado natural, não sobrenatural,
natural, fazia parte da natureza, e por ser parte da natureza, merece ser estudado pela ciência também. Kardec começa a trabalhar essas questões e contrapõe-se, inclusive, àquela visão materialista que os fisiologistas da época também adotavam. Vejam aí uma imagem, as pessoas tentavam achar a alma, que a igreja já defendia, mas no corpo. Abria-se o corpo para se descobrir ou para localizar a alma. Claro que eles não tiveram sucesso, mas era essa a ideia, a alma estava em algum lugar. Por quê? Porque a visão objetiva fazia com que a alma fosse algo concreto, algo que os instrumentos e as pessoas pudessem observar, verificar, pegar, para saber que ela estava lá. Então, se a ciência materialista, que até hoje tem um reflexo disso no nosso grupo, na maioria dos grupos de pesquisadores, ainda estão presos ao fenômeno da existência, porque são detectados ou porque são identificados, você não consegue usar os mesmos instrumentos para estudar essas questões. Como é que nós vamos estudar a alma abrindo o corpo de alguém? Não dá. Como é que nós vamos estudar a alma, hoje mais modernamente, tentando identificar, através dos poderosos microscópios, como é que nós vamos identificar a alma em algum lugar? Também não dá. Ah, mas dá para fazer de maneira subjetiva, pelos efeitos. Pelos efeitos a gente já começa a mudar um pouco a história. Pelos efeitos a gente consegue identificar, ou pelo menos prever, ou desenhar qual seria a causa. É por aí que Kardec começa a apontar o desenvolvimento da ciência, que nós poderíamos até chamar de espírita, mas que não se caracteriza como uma ciência nos moldes de hoje, materialista, que precisa de instrumentos para você reproduzir, para você fazer com que outros pesquisadores façam aquele mesmo experimento da mesma maneira. Kardec identificou que é possível estudar o fenômeno mediúnico porque ele é natural, mas ele não pode ser utilizado, o método, pelos métodos existentes na época, materiais, e teria que ser mudado o método para estudar esses fenômenos. Se há, então, fenômenos espirituais, obviamente eles podem ser pesquisados, mas, pelo método experimental, inclusive, mas com características únicas, singulares. Por isso que ele foi o primeiro cientista do espírito, no seu sentido específico, em termos de aplicação do fenômeno experimental, sem utilizar pré-conceitos ou pré-ideias sobre a própria explicação. Ele não bebeu dos conceitos da igreja para explicar esses fenômenos. Ele olhou os fenômenos e começou a entender e identificar o que poderia ser. Vejam o que Kardec nos diz, e ele vai modificando o sentido, não a essência, mas a maneira de apresentar que o Espiritismo é também uma maneira de você gerar conhecimento sobre a natureza. Ou seja, ele participa da ciência, ele gera conhecimentos, porque ele aplica um método específico. Vejam lá no livro O que é Espiritismo. Esse livro é de 59, ou seja, ele foi lançado depois do Livro dos Espíritos, que foi de 57. Mas aqui cabe também um comentário. Esse Livro dos Espíritos que nós temos hoje, todo mundo aqui tem, e já deve ter lido, ou pelo menos tateado, né? Esse Livro dos Espíritos, com 1019 questões, não é o Livro dos Espíritos, o mesmo, que foi lançado em 1857. Esse que nós temos foi lançado em 1860, que é a segunda edição. Kardec desenvolveu a primeira edição, que tinha somente 501 questões. Ou seja, em 1857, o primeiro Livro dos Espíritos tinha 501 questões. Como essas questões necessitavam ser desenvolvidas para melhor compreensão, Kardec trabalhou por 3 anos quase para desenvolvê-las, e em 1860 lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que a gente conhece, com 1019 questões. Muito bem, e o que é o Espiritismo foi lançado aí no meio,
nos seus estudos, e Kardec já disse sobre o Espiritismo. Ele fala e relaciona com a mentalidade da época, que era uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Vejam bem, quando ele diz que é uma ciência, ele ultrapassa o conceito de só ser uma filosofia, porque a filosofia, ela não é ciência no sentido moderno. Filosofia não é testável, filosofia não é considerada algo que você reproduz, você pratica ou que você experimenta. Filosofia é uma construção que você faz para explicar ou para se posicionar mediante os fenômenos ou a própria natureza. A ciência não, a ciência, na época, experimenta. Por isso que ele fala que a ciência está vinculada ao Espiritismo no sentido de gerar conhecimento sobre o espírito para explicar a origem, para explicar o destino e para identificar que tipo de relações nós temos entre nós e entre os desencarnados. Na Gênese, em 68, vejam, de 59 para 68, Kardec... Gênese é o último livro da codificação, é o livro mais maduro que nós temos na codificação, porque ele já passou por uma série de validações e fez com que conceitos fossem desenvolvidos. Na Gênese, olha o que Kardec diz ainda sobre o Espiritismo. Ele mantém esse conceito de que o Espiritismo seja ciência. A ciência... Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. Lembrando que o positivismo, na época, era materialista, mas ele fala assim, olha, o Espiritismo tem a mesma raiz em termos de comprovação e objetividade, só que o objeto é diferente. Aproxima-se do positivismo, mas não é o positivismo que é materialista. Aplicando o método experimental, que na época era fundamental para ser chamado de ciência. Fatos novos se apresentam, ou seja, os métodos antigos não são capazes de estudar esses fatos novos, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Aí continua, ele, o Espiritismo, os observa, compara, analisa e remontando os efeitos às causas, vejam, essa frase é fundamental. Nós não vamos chegar no espírito olhando o espírito. Nós vamos chegar no espírito pelos efeitos do elemento inteligente se manifestando. É assim que nós chegamos no espírito. Chega a lei que os rege, depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Kardec apresenta o espírito no seu sentido experimental, vivenciando fenômenos e caracterizando os efeitos como de origem inteligente. Por isso que o espírito ele é perfeitamente passível de ser estudado pelas manifestações ditas mediúnicas, e não porque nós vamos abrir o corpo e achar um espírito, ou pelo menos a alma ali esperando para ser descoberta. No livro dos médiuns, quando Kardec ainda, veja que ele sempre vai tratar a questão do método, porque ele era cientista. O método é a base do cientista. E ele, no capítulo 3 do livro dos médiuns, ele afirma o seguinte: antes de nós discutirmos a questão dos espíritos em si, nós temos que partir do conhecido para o desconhecido, e não discutir com o materialista explicando as leis do espírito. Nós temos que primeiro fazê-lo entender que existe algo além da matéria. Não dá para você sair por aí colocando coisas que necessitam previamente de um conhecimento espiritual. O materialista não vai ter isso. Então não adianta chegar para o materialista, olha, é assim que funciona o mundo espiritual, porque ele não vai entender. Ele tem que primeiro identificar que tem algo além da matéria. E esse era o método que ele usava para demonstrar a realidade da alma e do espírito desencarnado. Didaticamente também é interessante colocar, Kardec faz uma diferença na codificação. Ele chama de alma o espírito encarnado, e chama de espírito, de uma maneira mais genérica, ele pode estar encarnado ou desencarnado. Tá?
para quem gosta de estudar mais com detalhes, também um desafio. Vejam a questão Livro dos Espíritos, que é número 23, e a 7,6. Ele trata lá espírito com E minúsculo, na questão 23, e espírito com E maiúsculo, na questão 7,6. Por quê? Porque na 23 ele está falando do princípio inteligente, que evolui desde a criação. Na 7,6 ele já está falando do ser que já se individualizou, que já despertou para a racionalidade, e esse espírito com E maiúsculo somos nós já seres humanos que povoam todo o universo. Então, na 23 e na 7,6 ele pergunta o que é espírito, só que um é com E minúsculo e o outro com E maiúsculo. Por isso tomem cuidado com as traduções que vocês têm, porque tem tradutor que traduz tudo com E minúsculo, tudo com E maiúsculo. Está errado. Kardec pega, no francês está E minúsculo e E maiúsculo fazendo essa diferenciação, tá? E maiúsculo é o espírito nós, e E minúsculo é o princípio inteligente em evolução. Muito bem. Quando Kardec vai tratar dessa questão de como dialogar com a comunidade científica, inclusive, ele sempre vai partir o que já se sabe e vamos para um passo além. E não já entrar aqui em cima, porque as pessoas não acompanharam esse desenvolvimento. E a primeira coisa é, em vez de fazer alguém espírita, é fazer alguém espiritualista, porque aí sim admite algo mais além da matéria. Claro que essa tradição, principalmente que estava lá enraizada, né, na igreja, os representantes da igreja não gostaram, obviamente, né? Os representantes da igreja viam aquilo como um ataque, como uma agressão às suas verdades. E tudo aquilo que ataca a verdade do outro gera desconforto, e a reação disso pode ser, dependendo da situação, bem violenta. Aí nós temos uma situação interessante. Agora em outubro, não sei se todos acompanharam, mas em outubro aconteceu um fenômeno bem interessante. Kardec mandou para a Espanha, a pedido, né, uma encomenda de livros espíritas, e naquela ocasião, o bispo, porque a Espanha era extremamente envolvida na relação igreja-estado, e a igreja tinha legitimidade para barrar ou para interferir no que entrava ou saía do país, o bispo ele achou que a entrada de livros espíritas seria tremendamente maléfica para os espanhóis. O Auto de Fé, exatamente, o Auto de Fé de Barcelona. E o que o bispo da Espanha fez? Ele mandou apreender a carga de livros e queimar os livros. Veja só, a Inquisição já tinha acabado, não se matavam mais seres humanos, mas ainda existia a Inquisição, e os livros de Kardec, que Kardec havia mandado para a Espanha, foram queimados em praça pública. Kardec ficou até um tanto incomodado com isso, mas aí os espíritos disseram, não, deixa, vai ser bom. E de fato foi bom. As pessoas, se não tivessem queimado aqueles livros, as pessoas nem saberiam que tinham entrado livros espíritas na Espanha. Eram 300 livros só. Mas diante do fato, mobilizou-se a comunidade espanhola, e as pessoas ficaram curiosas para saber que livros eram aqueles. Então divulgou o espiritismo de uma maneira bem adequada, apesar de ser um fato um tanto marcado pela violência e pela intransigência. Mas, enfim, a igreja não gostava, como alguns até o momento não gostam, das ideias espíritas, porque fere, é contrária às verdades que são aceitas dentro dos dogmas. Então, Kardec, ele enfrentou, vejam bem, com coragem, e podemos dizer que ele enfrentou sozinho, porque ele atraía para si a representatividade, ele falava em nome do espiritismo, apesar de nós termos vários grupos de espíritas espalhados pela Europa, mas Kardec assumia a responsabilidade de ser aquele que representava o espiritismo em sua divulgação, e ele enfrentou isso de uma maneira extremamente corajosa, sábia e prudente. E o poder que ele enfrentou não foi só o poder religioso da época, ele enfrentou o poder religioso, ele foi condenado pela igreja, mas ele também teve que enfrentar pessoas de diferentes áreas da sociedade,
inclusive da ciência, inclusive da filosofia. Então ele enfrentava os representantes da igreja, ou grupos de pesquisa, de pesquisadores da ciência e filósofos. Ele enfrentava todos, sozinho. E ele manteve ali a sua força, a sua dignidade, e tanto é que quem quiser ler o que ele respondia, para aquelas mensagens que ele achava que deveriam ser respondidas, leiam a Revista Espírita, vários volumes, vários textos de Kardec respondendo aos ataques e acusações sobre o espiritismo. Muito interessante depois, para quem quiser ler. Mas, enfim, ele estava lá, num fogo cruzado, ciência, filosofia, religião, contra o espiritismo. Os teólogos, da igreja atacavam por causa dos dogmas, os filósofos achavam que ele era um intruso, querendo explicar quem nós somos, de onde viemos, para onde nós iremos, porque isso sempre foi, essas três questões ditas de ouro, sempre mobilizaram as filosofias, as doutrinas, as escolas filosóficas, todas elas tentavam responder isso. Aí chega Kardec com o ensinamento dos Espíritos e responde isso de uma maneira clara e lógica, e isso gerou também uma série de desconforto, principalmente para os materialistas. E, finalmente, os cientistas, a maioria materialista também, fez com que Kardec enfrentasse a ira daqueles que estavam tentando romper com as tradições do passado, e eles achavam que Kardec era um místico, era um ser que queria trazer de volta os conceitos religiosos que estavam sendo combatidos naquela ocasião. Portanto, Kardec levantou diversas hipóteses, porque como era um método experimental, ele não só fez aquilo que nós deveríamos todos fazer, inclusive hoje, não aceitar de graça nada que nos aparece pela frente. Diante dos fenômenos, a primeira coisa que Kardec pensava, pode ser fraude, pode ser fraude. Que mais? Pode ser alucinação, ou do indivíduo, ou até coletiva, porque existia esse conceito na época. Podem ser forças físicas, naturais, o vento, forças físicas. Pode ser um fenômeno dito sonambulismo, que era do próprio ser, não era a interação com seres desencarnados. A clarividência, você literalmente ver situações, mas era você também, era quase algo anímico. A telepatia, que também era de pessoa para pessoa. E, finalmente, poderiam ser espíritos desencarnados. Ele colocava todas as possibilidades, na época, para tirar aquele efeito que os materialistas acusavam, de que era fraude, de que era um fenômeno natural, que estava sendo distorcido, e por aí vai. É assim que nós deveríamos fazer, inclusive hoje. Aí nós vamos repensar hoje. Nós, espíritas, do ano de 2018, 150 anos depois da Gênese, qualquer fenômeno ou dito mediúnico, nós temos o cuidado de saber se isso foi fraude, se isso foi alucinação, se isso foi promovido por algum tipo de efeito físico, ou se foi efetivamente feito por um espírito. É um ponto de interrogação que eu vou tomar a liberdade de responder. Pouquíssima gente faz isso. A maioria acha que é espírito. A maioria acha que porque alguém disse que era um fenômeno mediúnico, eu sei que existe esse fenômeno, então logo era um espírito, logo era espírita. Esse cuidado nós temos que ter mesmo, porque infelizmente o movimento espírita às vezes perde um pouco as características científicas e aceita quase que cegamente alguns preceitos, sem verificar se isso é verdade ou não. Vamos levar isso para os nossos dias, e temos que tomar o cuidado com isso. Kardec endeusava médiuns? Ao contrário, várias comunicações, ele nem colocava o nome dos médiuns, ele colocava só as iniciais. Vejam lá na codificação, na Revista Espírita. Alguns a gente sabe quem eram os médiuns, mas a maioria ele colocava só as iniciais. Por que ele colocava só as iniciais? Porque médium, é intermediário, ele não é o mais importante. O médium não é o mais importante, ele está lá para servir de intermediário, só. Mas nós, espíritas, temos uma dificuldade, principalmente aqueles que vieram
de outras tradições, de outras linhas de pensamento, nós, nas encarnações anteriores, sempre buscamos, ou tivemos o hábito de buscar alguém para ser o intermediário com o divino. Nós sempre fizemos isso em encarnações anteriores. Era o representante da tribo, era alguém do clã, era a pitonisa, era o pajé, era alguém que tinha contato com o divino. E nós precisávamos desse contato e nós achávamos que ele era aquele que nos iria colocar em relação com o alto. No movimento espírita, será que nós não fazemos isso quando nós idolatramos médiuns e achamos que esses médiuns são aqueles que vão nos propiciar um vínculo com a realidade espiritual? Alguns podem agir exatamente assim. Nós não precisamos idolatrar médiuns, até porque médiuns todos nós somos, no sentido amplo. Ninguém aqui não sofre ou influencia pelos espíritos. Nós estamos em constante contato. Kardec dizia, todos nós somos médiuns. Mas no movimento espírita existe uma tendência de idolatrar tudo aquilo que vem dito como mediúnico, porque nós estamos perdendo a característica científica. Não é porque um livro está escrito lá, psicografado. Esse livro é verdade? O conteúdo dele, porque está escrito psicografado, é verdade? Vamos analisar. Se tiver alguma coisa ali que não faça sentido, que contraria, dizendo o que os próprios espíritos já diziam, ele cortava. Ele cortava. Se Kardec fazia isso, nós vamos ficar acreditando em tudo que aparece em termos de mensagem psicografada? Claro que não. Claro que não. Então fica um alerta para nós não abraçarmos ideias só porque alguém divulgou que foi uma mensagem psicografada. É o conteúdo que nós temos que tomar cuidado. Mas, enfim, então Kardec tomava esses cuidados para fazer isso. Como Kardec concentrou a sua atenção, ele se debruçou nessas experiências que envolviam a comunicação de personalidades encarnadas, que ele chamava de espíritos, ele teve que desenvolver um método específico para saber se essas informações eram úteis e confiáveis. Essa questão que nós acabamos de falar aqui, sobre quem está falando, o que está falando. Todos os fenômenos psíquicos e mediúnicos preenchem uma importante lacuna, que a ciência não consegue desenvolver. Mas Kardec, por ele ser um dos pioneiros, qual foi o método que ele se serviu? Primeiro, para não seguir a fé cega, que os próprios espíritos disseram, não vamos abraçar a fé cega, vamos abraçar o quê? A fé raciocinada. O que Kardec disse? Ou fez, e que foi fundamental para nós confiarmos nas informações que os espíritos nos trouxeram. Não era um espírito dizendo algo que Kardec reescrevia isso ou reproduzia isso como se fosse uma verdade. Kardec se serviu de muitos médiuns, muitos grupos de estudo, muitos, na Europa inteira, recebia comunicação do mundo inteiro, e aquelas questões que ele direcionava, aonde diferentes fontes, em momentos diferentes que não se conheciam, respondiam a mesma coisa, ele organizava isso e considerava que isso tinha fundamento vindo dos espíritos e era considerado ensinamento dos espíritos. É o critério da universalidade. Esse é o critério que Kardec inovou para nós aceitarmos as informações que estão na codificação. Não foi um espírito dizendo, foram vários espíritos dizendo a mesma coisa em diferentes momentos, em diferentes locais. Esse critério da universalidade é o que legitima nós entendermos os ensinamentos dos espíritos como algo dos espíritos, e não de um espírito, porque senão vira opinião. Dos espíritos. Se para responder uma coisa, vários espíritos tinham que convergir para a mesma resposta, e Kardec elaborava isso na Gênese, na introdução, leiam também na introdução, Kardec dizia que agora era chegado o momento de publicar este livro, a Gênese, porque antes não dava para publicar, porque muitas das informações foram sendo maturadas durante o tempo em que ele começou a se debruçar com o estudo doutrinário e as diversas comunicações. A Revista Espírita,
que eu também recomendo a todos, que Kardec publicava mensalmente, desde 1º de janeiro de 1858, até o seu desencarne, e depois os seus seguidores continuaram a publicar, mas na Revista Espírita, Kardec publicava todo mês os estudos, as comunicações, as correspondências, características do movimento espírita, e na Revista Espírita é como se fosse um diário de bordo de Kardec. Estão ali vários relatos de espíritos sobre diferentes assuntos, os mais variados possíveis, que ajudaram a compor a chamada codificação. E aquelas comunicações que só um ou outro espírito disse, sem o respaldo dos demais espíritos, ficou só na Revista Espírita, não foi para as obras da codificação, porque não tinha respaldo. E lá na Gênese, Kardec fala exatamente isso. Somente agora algumas informações, algumas mensagens, alguns conteúdos foram validados, somente agora. Ou seja, não é porque um espírito disse, está lá na Revista Espírita, que a gente vai aceitar como verdade também, porque tem que ser validado durante o processo. Essa característica se perdeu em muito no movimento espírita atual. As pessoas não estão mais preocupadas em validar informações. Leem uma e acham que aquilo é verdade. Um livro psicografado não é fonte suficiente e nem legítima para se contrapor ao ensinamento dos espíritos de Kardec. Não é porque um autor publicou alguma coisa e contradiz o que Kardec disse, que a gente vai passar a aceitar o autor, porque ele é mais novo, do que Kardec, porque ele não tem validação nenhuma. E a gente já vai ver por que nós temos que entender por que Kardec se serviu de um método empírico e racional, e nós não estamos seguindo isso de maneira adequada. Veja lá no Livro dos Médiuns ainda, capítulo 3. Falar-lhe de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. De novo ele retoma aquela questão do materialista. Não adianta falar para ele das leis dos espíritos se ele não acredita em espírito. Primeiro ele tem que acreditar que existe algo a mais, mas veja a linha lógica de Kardec, sempre do conhecido para o desconhecido, passo a passo, e não trazendo algo que não tenha sustentação. Aí na Gênese, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria que veio subsequentemente explicar ou resumir os fatos. Kardec, ele foi neutro, ele foi observar, a partir da observação ele foi recolhendo as informações e construiu o que nós chamamos hoje de corpo teórico espírita. É, pois, rigorosamente exato dizer que o espiritismo é uma ciência de observação, e não produto da imaginação, ou veio de maneira pré-concebida com ideias anteriores. E aqui eu vou fazer um comentário também, apesar de já estarmos quase no tempo, mas um comentário rápido. Kardec, ele era um estudioso, inclusive das religiões. Ele conhecia as religiões do mundo, não só as ocidentais, as orientais também. Algumas tradições orientais são milenares e que até hoje sobrevivem e ainda têm adeptos e influenciam muito a maneira de pensar sobre a realidade espiritual, porque o mundo oriental tem uma maneira muito típica de ver isso. Kardec conhecia os conceitos orientalistas, claro que ele conhecia. Kardec conhecia tudo aquilo que nós poderíamos chamar de novidade hoje. Não é nada de novidade, isso aí é milenar, e eu vou trazer alguns conceitos orientalistas. Kardec chamou alguma vez a lei de causa e efeito, ele chamou alguma vez de karma? Nunca. Claro que ele conhecia karma, mas ele nunca chamou de karma. Por quê? Porque são diferentes. Karma é um conceito oriental que tem uma finalidade e uma explicação muito específica, que não se enquadra na lei de causa e efeito que os espíritos trouxeram. E ele não importou conceitos orientais e colocou na doutrina espírita, porque não era adequado fazer isso, porque ele traria significados que não têm reflexo no que os espíritos disseram. Apesar de muita gente chamar de karma essa relação de causa e efeito. Cuidado, se você estiver falando com um orientalista, ele vai associar karma aos preceitos ideológicos e filosóficos que os orientais têm de karma, que se difere em vários aspectos da lei de causa e efeito que nós temos aqui.
Que mais? Chakra. Ele chamou chakra alguma vez na vida? Nunca. Nunca. Kardec nunca tratou desses tópicos. Mas nós temos escritores espíritas, ou ditos espíritas, que usam chakra. Usa de maneira indevida, porque os espíritos nunca se serviam dessa palavra chakra. E aí o que acontece? Nós temos a característica de deformar ou adaptar conceitos para aquilo que nós gostaríamos que eles significassem, e a gente começa a assumir significados próprios, desvirtuando o próprio conceito original. Fala com o oriental o que seja chakra. Converse com ele e veja se isso tem significado para aquilo que Kardec coloca. Ele nunca chamou, ele não usou questões, ou os espíritos não usaram questões que já existiam na época para colocar a relação fluídica que existe no corpo, ou concentrações fluídicas que existem no corpo. Kardec conhecia isso, então não é novidade, não era novidade para ele, mas ele não chamou. Então tem uma razão de ser, não é criticando quem usa, mas tem uma característica, se nós quisermos adotar um modelo científico, para não fazermos isso de uma maneira quase que irresponsável, é para uma reflexão. Continuando, as ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Veja Kardec na Gênese dizendo, é o método experimental que está validando e legitimando as experiências que os conceitos que nós estamos tratando aqui, oriundos dessa preocupação em compreender o fenômeno, em compreender a realidade. E aí, os próprios espíritos nos dizem, tomem cuidado então com as informações que vos chegam, vamos separar o joio do trigo. E aqui eu trago o Espírito da Verdade, porque tem uma frase muito famosa dele, que todo mundo conhece, que é o de baixo: espíritas, amai-vos este o primeiro ensinamento e instruí-vos este segundo. Esse várias pessoas conhecem, lembram até de cabeça, né, sobre esse trecho. Mas vamos entender o parágrafo anterior que está aí. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas, porque o que os espíritos fazem são revelações, e a ciência materialista não aceita revelações, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos são revelados, inclusive hoje. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades, a falsidade com a verdade, a imaginação pródiga com aquilo que não teria fundamento, com aquilo que é em termos de realidade. Nós temos que partir desta característica para entender que nós temos que, se nós quisermos compreender o Espiritismo na sua essência, nós temos que entender a base científica do Espiritismo também. Não é só a parte moral que é fundamental e a nossa essência, mas nós temos que entender como explicar e compreender os Espíritos e esses ensinamentos, para nós não ficarmos vendidos ou acharmos que temos conhecimento suficiente. Na primeira situação que nós somos refutados, nós não saberemos como contra-argumentar. O Espiritismo, e isso Kardec nos diz, ele é uma doutrina dinâmica, não está engessado no que os Espíritos disseram naquela época, não está engessado, mas nós temos que tomar cuidado com esse dinamismo. Vamos lá. Ele tem parâmetros, o Espiritismo, parâmetros filosóficos, diretrizes da investigação científica e uma proposta de natureza ética, moral, religiosa para estabelecer um novo paradigma. Paradigma tem um significado bem específico na ciência, que é uma maneira de nós enxergarmos o mundo. A coerência é fundamental nesse processo. O dinamismo da doutrina não implica a alteração do paradigma, de princípios e valores que os espíritos nos trouxeram, que está na codificação. E aí, vejam bem, na Gênese, olha só, Kardec não chama o Espiritismo de a ciência. Ele tem aspecto científico, mas aqui ele faz um contraponto. Ele coloca o Espiritismo e a ciência, a geração de conhecimento, também pela aplicação do método, se completam um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, ou seja, a ciência atual, ela não consegue explicar, e ela pode lançar hipóteses, mas se não tiver o paradigma espiritualista, e especificamente o espírita, vai ficar faltando um pedaço. Unicamente pelas leis da matéria, o Espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame.
Eu vou destacar de novo, o Espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e sem exame. Se nós abraçarmos tudo que lermos cegamente, a gente vai ficar sem apoio e sem exame. Isso está na Gênese. E esse esquema lógico aí é o esquema bastante interessante para nós entendermos por que Kardec, até hoje, deve ser considerado a nossa referência, a pedra de toque diante das informações, da enxurrada de informações que nós temos que tomar cuidado se isso é científico ou não. Primeira coisa, alguém disse algo, alguém escreveu algo, alguém propôs algo, alguém afirmou ou supôs. Essa suposição, essa afirmação, contradiz o ensinamento dos Espíritos, a codificação que nós temos hoje apresentada nos livros de Kardec? Não, não contradiz. Se não contradiz, então a gente aceita, porque está de acordo, está coerente, e a gente mantém um corpo doutrinário, o Espiritismo. É alguma informação que é dita nova, entre aspas, ou que contradiga o que os Espíritos disseram. Ok. Tem evidência objetiva? Tem prova? Tem prova disso? Tem como constatar isso, ou é só opinião? Se isso não tiver evidência, se for só opinião, o que a gente faz? Segue o exemplo de Erasto, que nos disse: é preferível refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Deixa de lado até que existam comprovações. Se não tiver comprovação, não vai aceitar como verdade. Então a gente não aceita, a gente refuta e mantém o ensinamento que nós temos hoje. Não, tem evidência objetiva. Opa, então já começa a mudar de figura. Tem evidência? Vamos ver se essa evidência é válida. Nós temos que colocar as novas descobertas, ou as descobertas, temos que fundamentar esses achados, essas revelações novas, à comunidade científica e à comunidade espírita, para todo mundo discutir e verificar se isso é verdade ou não. Não é porque um está falando que inovou, vamos discutir isso todo mundo, inclusive com a ciência, para ver se isso se sustenta. Se isso não for validado e não se sustentar, for opinião, não tiver como comprovar, a gente refuta, deixa de lado, a gente vai manter o corpo doutrinário atual. A única maneira de alterarmos com uma informação nova o que os Espíritos disseram para Kardec hoje é nós, efetivamente, depois de termos essa discussão, depois de validarmos as provas, as comprovações, aí a gente vai aceitar e a gente vai ter que refazer essa informação no corpo doutrinário espírita. Não pode aceitar coisas contraditórias, não dá para fazer isso. Esse quadro é o quadro que nós deixamos aqui como reflexão, para nós entendermos que o Espiritismo é ciência e não deve aceitar nada cegamente. A premissa fundamental é justamente essa. Sem evidências necessárias para fazer essa comprovação, a gente não vai abraçar a fé cega e nós não vamos aceitar contradição. Kardec e os Espíritos já nos deixaram a base para essa reflexão, e eu termino aqui a minha apresentação com Kardec sorrindo e desejando a todos muita paz e muitos estudos.